Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre o Newcastle, né? Ontem na terça-feira começou, digamos assim, a rodada da Premier League para ajeitar mais ou menos a tabela, né? Por conta dos casos de Covid, alguns jogos que ficariam muito próximos um do outro, então tiveram que ser adiados, e essa rodada, essa semana aí, serviu para corrigir isso, né? De alguns jogos, para ajeitar a tabela, os times ficarem mais próximos, né? E tiveram Manchester United, né? Manchester United jogou contra o Burnley, venceu o Burnley, o novo líder do campeonato, isolado, né? O Everton do Ancelotti, né? Cheio de desfalques, bateu novamente mais um adversário difícil, o Wolverhampton, né? O dezembro, o iníciozinho agora de janeiro do Everton é muito bom, apesar da derrota para o West Ham no primeiro dia do ano, né? Realmente, até fiz um vídeo falando sobre os indicados a melhor técnico de dezembro, comentei brevemente sobre isso no Instagram, vale a pena conferir. E teve o jogo Sheffield United Newcastle, primeira vitória do Sheffield no campeonato, impressionante, né? E de fato foi o que mais chamou a atenção nesse jogo. Mas como eu já tuito bastante sobre o Sheffield, né? Já fiz vários tweets, já fiz vídeo falando sobre o Sheffield United aqui. Quero comentar aqui um pouquinho sobre o Newcastle, que é o time que eu ainda não abordei no canal, tá? Então, vou comentar aqui um pouquinho sobre isso, né? O time que, de fato, caiu muito de desempenho. Se a gente pensa na temporada passada, ele chegou a jogar bem, em um bom momento do campeonato, aí 2 meses e meio, né? O período de final de ano, novembro, dezembro e janeiro do Newcastle, de forma geral, foram bons 3 meses do Newcastle no campeonato, chegando a jogar bem, inclusive, assim, em alguns jogos jogando bem. Né? Quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, o que fez o time cair de desempenho nessa temporada, onde todo mundo caiu de desempenho, todo mundo está oscilando, mas tem os times que estão oscilando menos, né? Uns oscilando menos para cima e uns oscilando menos no nível mais baixo. Acho que o Newcastle é esse segundo caso, né? Então quero comentar aqui um pouquinho sobre isso, mas antes de começar, né, já sabe o que tem que fazer para me ajudar, né, pessoal? O que você deve fazer, claro, se inscrever no canal, por favor, dá um like para deixar o vídeo mais bem recomendado no YouTube, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar com o amigo seu, né? Fazer o canal chegar a mais pessoas, vai me ajudar bastante mesmo. Em relação aos links da descrição, como eu falei do Instagram, né, tem o link do Instagram, que é o segundo link da descrição, o link do Twitter, que é o primeiro link da descrição, do Twitter o dia inteiro sobre futebol internacional, sobre Premier League, sobre os jogos. Os 3 links seguintes, né, esses dois, são na página Premier League mais 18 para conteúdo diário sobre Premier League, eles estão bem mais ativos no Twitter agora. E por último, mas não menos importante, o link do canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Então vamos lá, o Newcastle do Steve Bruce, né, aliás, né, vamos lá, começando lá de meados de 2019, já se esperava que o Steve Bruce fosse ser um técnico criticado e que o trabalho ia, talvez, digamos assim, passar um pouco distante do que um elenco relativamente competitivo, quando se mostrou, né, depois que as contratações foram sendo feitas, poderia entregar. E assim, eu até acho que no primeiro momento inicial da temporada, essa era a impressão que dava, mas com o passar do tempo, como eu falei, né, naquele período ali do final de 2019, início de 2020, o Newcastle teve boas atuações sim, assim, conseguiu ser um time sólido defensivamente, ser muito veloz nas transições, né, e óbvio que isso passa muito pelo Saint-Maximin, que na minha opinião foi a segunda melhor contratação do campeonato na temporada passada, só perdendo para o Bruno Fernandes, um jogador que de fato agregava muito e levava o nível dos jogadores ao redor. Assim, eu não vejo problema nenhum de você ter um jogador muito fora da curva no seu nível e ele conseguir levar sozinho o nível da equipe dos seus jogadores. Eu não acho que isso é problema. O problema é você não ter alternativas a isso. E é isso que está se mostrando nessa temporada. Né? Eu não vou discorrer mais sobre a sequência da temporada passada, né? Assim, o período pós-pandemia, para ser mais preciso, assim, foi de bons jogos, né? O Saint-Maximin jogando bem em vários bons jogos, outros jogos um pouco piores, mas assim, faz parte, né? Mas nessa temporada, com o Saint-Maximin principalmente um pouco mais ausente, né? Se esperava que a situação fosse ser um pouco mais complicada. Entretanto, né, o contraponto era, as 3 contratações, principalmente, que o Newcastle fez, foram de um nível muito bom. Então, por exemplo, contratou o Callum Wilson, que seria teoricamente um goleador testado em Premier League mais confiável que o Joelinton, que tinha feito uma temporada passada até um pouco decepcionante. O Jamal Lewis, né, foi um dos pilares, digamos assim, do Norwich, que foi campeão na segunda divisão em 18-19 e do Norwich rebaixado na temporada passada, na temporada anterior, né? Foi um dos bons laterais esquerdos do campeonato, assim, de forma geral. Um cara com muita capacidade de apoio acima de tudo, né? E o Ryan Fraser, que na minha opinião, e até muitas pessoas acham isso também, era um jogador de nível de Big Six, né? Jogador que tem bola para ser pelo menos alternativo em time de Big Six. Assim, o Ryan Fraser chegou numa temporada, se vocês terem uma ideia, a só dar menos assistências que o Hazard, na temporada 18-19. Eu sempre gostei pra caraca dele, sempre achei ele um baita jogador, enfim. E acabou indo pro Newcastle, né? Então, assim, óbvio que, assim, com a chegada desses jogadores, as pessoas pensavam assim, bom, o elenco se reforçou ainda mais, né? Tem o Saint-Maximin, que é um jogador de um outro nível, né, ou pelo menos dá a perspectiva de que vai ser um jogador de outro nível, e agora sim, o pé atrás é a mesma coisa que eu falei do Tottenham, é o Mourinho.
Só que foram passando os jogos, o Saint-Maximin, novamente, enfrentando problemas de lesão, né? Até ficou parado um bom tempo, aí voltou. Se eu não me engano, agora ele tá com uma questão de quebra de regra de quarentena, algo assim. Não vamos entender muito sobre isso, mas assim, o fato é que ele está mais ausente nessa temporada. E parece que a situação do Newcastle tá pior do que nunca, porque assim, o nível do time, se a gente pega ele desde novembro, né, óbvio que teve alguns resultados positivos aqui e acolá, mas o nível de atuação do time é algo muito ruim mesmo, assim, é um dos piores níveis de atuação na Premier League na temporada, quiçá o pior time, né, assim, continua conseguindo ser um time defensivamente sólido, né. Eu acho que, assim, em muitos momentos eles alternam, olha, joga com uma linha de 4, uma linha de 5 no meio, olha uma linha de 5, uma linha de 4, né? Nesse mês de dezembro, adotou mais vezes a linha de 5, né? E, assim, os zagueiros são geralmente bons destaques, né? Especialmente o Fabian Schär e o Frederico Fernandes, né? O Schär até em alguns momentos na temporada passada, no pós-pandemia, jogando como um volante, ele jogando entre linhas mesmo, foi interessante de ver, né? Apesar de não ter rendido exatamente da forma que eu achava que renderia. Mas enfim, acho que defensivamente o time não é o problema do time. Agora, ofensivamente, é um time com uma deficiência, uma dificuldade de produzir imensa. Né? Nem acertar contra-ataque o time consegue. Né? Não consegue colocar os laterais para funcionarem como pontas. Né? Assim, na ausência do Saint-Maximin, como eu falei, os jogadores com maior capacidade são ou o Almiron ou o Ryan Fraser. O Ryan Fraser é um caso curioso porque ele praticamente não jogou nessa temporada. Né? Teve oportunidade ontem, acabou sendo expulso de forma infantil. Então, de fato, não aproveitou bem a oportunidade. Mas, mesmo assim, é um time que geralmente ataca com muito pouca gente. Né? A sensação é desesperador ver um ataque do Newcastle, porque geralmente, né, o que mais funciona, entre aspas, de forma geral, é o Callum Wilson ganhando bolas, buscando algum apoio, ou no meio campo, ou mais distante assim, e tentando se lançar. Ou ele pegando a bola, recebendo no pé, e tentando girar nas costas do marcador e conduzir ele sozinho e esperar o apoio de alguém. Porque ele é um jogador rápido, mas ele não é um velocista com capacidade de conduzir em alta velocidade e assim, definir a jogada sozinho. Né? E no Bournemouth, em muitos momentos, ele era lançado, e aí, na velocidade, sem muitos marcadores próximos dele, a situação é diferente. Mas tendo que passar por uma linha de marcação, a situação complica. E não tendo apoio, jogando sozinho, é muito difícil, fica muito difícil. Então, assim, é um time que, primeiro, não consegue ser nem mais veloz nas transições, nem isso consegue mais, e o que funciona, teoricamente, é um atacante ganhando bolas por ali, tentando girar e geralmente não encontrando apoio nenhum. Isso é muito complicado, né? Uma coisa interessante que eu achei que poderia acontecer, e eu até tuitei sobre isso, né? Não sei se agora isso foi em dezembro ou final de novembro, era a dupla Joelinton e Callum Wilson, se poderia funcionar. Eu tava até relativamente empolgado para ver. Só que, assim, é muito complicado, assim. O Joelinton é um jogador que eu me decepcionei bastante, assim. Eu não acho que ele tenha feito uma temporada horrorosa, como muita gente falou, mas, de fato, assim, não foi nem de longe um jogador que se vislumbrava num primeiro momento. Mas, assim, eu ainda consigo vislumbrar o Joelinton ganhando algumas bolas pelo alto, ganhando disputa de corpo, mas eu acho que, assim, o nível de confiança dele está muito baixo, então ele não passa segurança conduzindo a bola, geralmente ele não toma boas decisões, pela minha opinião, e eu acho que em alguns momentos isso prejudicou a dupla. Então, tirando aquele jogo contra o Crystal Palace, onde funcionou bem, né, não só na primeira metade do primeiro tempo, né, e ele na reta final do jogo, tirando esse momento, eu acho que, assim, óbvio que talvez passar esse período agora de final de ano possa, aquele negócio, né, girar a chavinha e alguma coisa acontecer para mudar isso, mas eu acho complicado, porque de fato parece que não rendeu o esperado, pelo menos na minha opinião. Né? Então é um time que, assim, é defensivamente muito sólido, sim, mas assim, é uma dificuldade, não é nem de criar oportunidades a partir da bola no pé, que isso muitos times sofrem com isso também. Assim, é uma dificuldade de agredir o adversário, né? Como eu falei, nem sair em velocidade o time consegue. Né? Por exemplo, Jacob Murphy, agora lembrando desses últimos jogos de dezembro, chegou a jogar bem alguns jogos dessa forma, conseguindo ser a alternativa do cara que vai conduzir em velocidade. O DeAndre Yedlin, na verdade, lateral norte-americano, chegou a ter bom período ainda com o Rafa Benítez, né? Com o Steve Bruce ele perdeu um pouco de espaço. Chegou a fazer bons jogos quando ele voltou agora em dezembro, né? Conseguindo ser uma boa válvula de escape em alguns momentos, mas é pouco, assim, poucas vezes que isso acontece. Né? Então, assim, é muito complicado, porque o time, qualidade tem ali, assim, os jogadores de defesa são muito bons, os homens de frente têm muito potencial, e o meio campo é muito bom, né? O Matt Longstaff, por exemplo, o Sean Longstaff, que é o irmão mais velho, eu acho ele um bom meio campista, até acho que dá pra vislumbrar um pouco mais pra frente ele num time mais competitivo. O Jojo Shelby, que é até um jogador meio uma rotação mais baixa, é um cara que eu acho muito interessante, eu gosto muito da capacidade de passe dele para lançar,
os atacantes, né, os jogadores de frente, o próprio Isaac Hayden, né, que é muito combativo e sabe até sair jogando, tem um bom passe vertical, assim. Então, assim, o elenco, eu sempre falei isso, o elenco do Newcastle, comparando os níveis dos elencos em cada temporada, nunca foi ruim, desde quando eles voltaram, nunca foi. Sempre foi elenco, ou na média ali, e nas últimas 2 temporadas, o elenco, assim, pra brigar tranquilamente até por vagas em competições europeias. É porque o time parece que rende menos por causa do nível. E parece de fato que o Steve Bruce assim, não tem mais perspectiva de mudança, de fazer esse time ser competitivo como pode, né? Reitero aqui, já foi, né? A reta final, a metade da temporada passada, os 2 meses finais de 2019 e o primeiro mês de 2020, na temporada passada, foram bons. O Newcastle chegou a jogar bem. Tudo bem que era muito pautado no seu Maximan, mas era um time que era sólido e era muito veloz para sair jogando, né? Nessa temporada nem isso consegue fazer, né? Isso que é preocupante. Mas enfim, vamos ver nessa período aí de virar chavinha, né, na mudança de ano, né? Se o time consegue de alguma forma voltar a dar a impressão, pelo menos, de que vai ser mais competitivo. Porque nessa temporada como um todo, pra mim foi um dos piores times em termos de desempenho, tá? Mas sinta-se livre para deixar a sua opinião, concordar ou discordar. É isso, espero que tenham gostado.